Eu sou o pastor Hugo. Eu quero vos trazer nesse momento uma mensagem sobre as duas naturezas de Jesus. Como homem, ele jejuando 40 dias, depois teve fome. O Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. E como Deus, ele orou: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. As duas naturezas do Senhor Jesus. Quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Isto mostra a natureza humana do nosso Senhor Jesus. E quando ele disse: Pai, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, antes que o mundo fosse criado. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Hebreus também fala que que o mundo foi criado por ele também, no capítulo 1, no capítulo 1. Está escrito, todas essas palavras, nós temos certeza que se referem ao nosso Criador, o Senhor Jesus. Nós podemos dizer: o Senhor Jesus, como homem, ele teve mãe e nunca teve pai. Como homem, ele teve mãe, se chamava Maria, sua mãe, e ele nunca teve pai, porque ela concebeu sem pecado. Ela concebeu sem pecado. E como Deus, o Senhor Jesus, teve pai, tem pai e nunca teve mãe. O Senhor Jesus tem pai e nunca teve mãe, como Deus. E como homem, ele teve mãe e nunca teve pai. Nós vemos o fundamento na Bíblia. Não existe nenhum filho que existe antes da mãe, que existe antes da sua mãe. Está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele existia antes da sua mãe, porque ele estava junto com o Pai. Como homem, o Senhor Jesus dormiu na popa de um barco, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Marcos capítulo 4, versículo 38. Como Deus, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Como homem, ele dormia, estava cansado, dormindo na popa de um barco. Mas como Deus, ele levantou as suas mãos ao céu, ao mar, diante do mar, e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Porque ali estava presente, evidente para nós, no mesmo momento e numa mesma situação, o Senhor Jesus, homem, e o Senhor Jesus, Deus. Quando ele dormia na popa do barco, era o Senhor Jesus, homem, que estava cansado dormindo. E quando ele estendeu a mão sobre o mar e repreendeu o vento e o mar, as ondas, a fúria do mar da Galileia, ali estava o Senhor Deus repreendendo, porque o homem nenhum pode fazer isto. Está escrito também, aliás, podemos dizer, como homem, ele não tinha parecer nem formosura. Está escrito: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nenhuma beleza nós víamos. Nós vemos tantos quadros em parede, tantas representações, fotografias de atores representando o Senhor Jesus, e é uma beleza tão grande. Um Senhor Jesus de olhos azuis, aquela coisa bonita na nossa aparência, aos nossos olhos, mas nele não tinha nem parecer nem formosura. Essa beleza que se mostra em quadros, ela não representa aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele não tinha nem beleza, parecer nenhum, nem formosura. E nós, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Como Deus, isso como homem ele não tinha aparência. Como Deus, está escrito: 6 dias depois
Tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ora, meus queridos, como homem ele não tinha parecer, mas como Deus ele subiu ao alto monte e se transfigurou. As suas vestes ficaram brancas como a luz. Que coisa maravilhosa! Como homem não tinha aparência, mas como Deus, ele se mostrou luminoso aos olhos dos seus discípulos. Como homem, o Senhor Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, João 11:35. Jesus chorou. Jesus chorou. É tão pequeno o versículo, mas é tão profundo. Porque em todo lugar que o Senhor Jesus chegava, via o sofrimento das pessoas. A Bíblia relata que ele se movia de íntima compaixão. Isso tocava profundamente ao coração do Senhor Jesus, o sofrimento do ser humano, dos homens. Por isso que onde ele chegava, ele curava todos os enfermos, libertava todos os oprimidos de Satanás, porque o Senhor Jesus, ele quer o nosso bem, ele quer o teu bem, meu prezado, meu querido, minha querida do coração. Saiba de uma coisa, que o Senhor Jesus, ele quer curar, ele quer fazer sua obra maravilhosa, mas ele quer de nós arrependimento. Deus está querendo nos conduzir a um encontro real e profundo com ele. Nas maiores crises da nossa vida, é quando nós fazemos a oração mais profunda do nosso coração. Como escreveu Frida Wingren, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Vamos ver aqui a palavra do Senhor. Como homem, o Senhor Jesus chorou, e como Deus, ele enxugará as lágrimas dos homens. Ele enxuga e enxugará as lágrimas dos homens. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. Está escrito: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aqui está falando de Deus, mas se nós observarmos o contexto detalhadamente, nós vamos ver que ali, isso foi no capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 4, mas no versículo 6 do mesmo capítulo está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega. É a primeira e a última letra do alfabeto. A primeira letra é Alfa e a última é Ômega. Isso quer dizer o princípio e o fim. É o que diz a Bíblia sobre Hebreus, fala sobre o Senhor Jesus. Diz que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sem pai humano, terreno, sem genealogia humana. Humana ele tinha genealogia, mas não espiritual e celestial. Ele não teve pai humano e não teve genealogia como Deus. Como homem ele não teve pai humano e como Deus ele não teve genealogia. Sem princípio de dias nem fim de existência. É por isso que ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é Deus de ponta a ponta, de eternidade para trás, a eternidade para trás, e de eternidade para frente, a eternidade. Ele sempre foi, é e será Deus. E aqui está escrito: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, porque o Senhor Jesus não tem prazer no teu sofrimento. O Senhor Jesus não tem prazer nesse sofrimento que te acomete. Eu sei que eu não estou falando com todos, mas há alguém que está nessa situação, e profeticamente Deus está falando a você. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que coisa maravilhosa, amados, é ser consolado por Deus. É o próprio Deus consolar o nosso coração. Quando Deus nos consola o coração fica feliz. É isso que Deus quer que aconteça contigo, que o teu coração fique feliz. Fique com Deus, espere nele, aguarde que Deus vai intervir nessa situação e vai enxugar toda a tua lágrima. Muito obrigado
Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarde em tudo para sempre. Amém.